Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Nós vamos, nesse momento, dar início às atividades da manhã de hoje. E para iniciarmos os trabalhos, nós vamos para a primeira palestra da manhã com um médico cirurgião do aparelho digestivo, doutor em medicina pela Unifesp, professor da Faculdade de Medicina da Uniderp, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando de doutor Décio Iandoli, que é o atual presidente da Associação Médica Espírita do Mato Grosso do Sul e colaborador do Centro Espírita Vinha de Luz, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apresentador do programa Ciência e Espiritualidade da TV Mundo Maior e TV SEI, e autor dos livros Ser Médico e Ser Humano, A Reencarnação como Lei Biológica, Um Homem no Fundo do Espelho e Fisiologia Tridimensional. Todos os livros de Dr. Décio Iandoli já se encontram à disposição no estande dentro do ginásio de esportes. Então vamos receber nesse momento Dr. Décio Iandoli para falar sobre a dimensão espiritual da cura. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu venho para o Sergipe. E estou muito feliz de estar aqui em Campo do Brito e ver essa festa espírita que mistura a arte, conhecimento, a doutrina. Eu acho que é uma fórmula infalível, né? O tema do Campo do Brito Espírita é a saúde da alma, né? E eu quero perguntar para vocês, quem de vocês se considera uma pessoa saudável? Ninguém? Não tem SUS aqui? O que é saúde, minha gente? O que é saúde? A gente precisa fazer essa reflexão antes de qualquer outra coisa, porque a gente está inserido num mundo, numa sociedade que tem uma visão muito estreita do que é saúde. E nós, mesmo nós que nos consideramos espiritualistas e os espíritas que estudam e conhecem a existência da reencarnação, da multiplicidade dos mundos, das vidas, do ciclo que é a reencarnação, em que nós temos momentos em que estamos encarnados vivendo no plano físico e momentos desencarnados. Nós que somos evolucionistas por natureza e que pensamos na evolução do espírito, no nosso aprendizado, no nosso desenvolvimento, nós ainda temos uma visão bastante míope do que é ser saudável. Certa vez, falando sobre saúde, me perguntaram como é que eu explicava Chico Xavier, um homem que foi doente a vida inteira e tão evoluído espiritualmente. Bom, eu não tenho notícia de nenhum indivíduo, fora Jesus, que tenha sido tão saudável quanto Chico Xavier. Mesmo fisicamente, um homem que trabalha até os 95 anos, entrando madrugadas adentro, psicografando livros e mensagens espíritas. Então, o que será que é saúde para a gente? Bom, a Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, que saúde não é apenas a ausência de doença, mas o perfeito bem-estar biopsicossocial. Ou seja, estar doente ou não significa ser saudável ou não. Isso quem diz é a Organização Mundial de Saúde. O que interessa é que você esteja bem, em equilíbrio biológico, social e psíquico. Bom, a medicina que é feita hoje e a medicina da qual nós nos servimos, porque eu sempre digo isso,
o que existe na sociedade e que serve à sociedade é exatamente aquilo que a sociedade pede. Nós temos o governo que nós pedimos, nós temos a assistência médica que nós pedimos. A verdade é que o próprio Espiritismo me explicou isso e me ensinou isso. A gente tem mania de terceirizar todas as nossas dificuldades, porque é muito mais fácil dizer que o outro é que é culpado do seu desespero do que você assumir os seus erros e fazer alguma coisa para mudar, não é? Então, qual é a saúde que nós buscamos e que nós exercemos hoje? Eu, como médico, exerço. Quem é que vai no médico se não está doente? Alguém aqui vai? Às vezes as mulheres vão, né? Para fazer o preventivo. Agora os homens estão começando aí para ver a próstata. Vão morrendo de medo, não conta para ninguém, né? Mas vai. Então o que é isso? Isso é um começo de uma medicina da saúde, porque a medicina que a gente faz hoje é a medicina da doença. Então, mesmo quando você vai procurar um serviço de saúde, você vai no seu médico, você espera que ele faça o que por você? Que ele corrija algum desconforto, alguma doença física. Ou mesmo se você está indo fazer um preventivo, você quer que ele evite que você tenha câncer de colo de útero ou câncer de mama. Ou se você é homem, você quer que ele evite que você tenha câncer de próstata. Ou seja, você está indo lá para fazer a manutenção do seu corpo biológico. E só. O aspecto psicológico ainda é bastante desvalorizado pelo médico. Tanto que quando ele percebe que o paciente não tem ainda um distúrbio biológico, ele fala o quê? Olha, você não tem nada, vai procurar um psicólogo. E o próprio paciente já fala isso. É do nervo, né, doutora? Isso é coisa da minha cabeça, é nervoso. Da minha área, né? Todo mundo tem gastrite nervosa, né? Acalma a gastrite. Mas para acalmar a gastrite tem que acalmar o paciente, né? O remédio não acalma o paciente, ele só tira a dor. Então, quando você vai no médico, a medicina que a gente pratica hoje é só a medicina do corpo biológico, não é uma medicina que pensa no psíquico, muito menos no social, né? Agora, será que esse conceito é um conceito completo? Com certeza não. A própria Organização Mundial de Saúde fez uma proposta de extensão desse conceito, para colocar, além do biopsicossocial, o ecológico e o espiritual. O ecológico por razões óbvias. Todo mundo sabe que o que está acontecendo no meio ambiente influencia a nossa saúde. Se você estiver num lugar muito seco ou muito úmido, são doenças diferentes que vão te acometer. Se você estiver num lugar poluído, se o ar que você respira é de baixa qualidade, se a água que você toma é ruim, você vai adoecer. Então, esse aspecto ecológico não tem muita discussão. Mas e o aspecto espiritual? O aspecto espiritual é um grande problema para eles hoje. Para eles que eu digo, para os médicos materialistas. Por quê? Porque já está provado cientificamente que quem acredita em Deus vive mais e vive melhor. Inicialmente falava-se da religião, mas não é a religião que faz você viver mais e melhor. É a crença em Deus. Porque você pode estar vinculado a uma religião e a sua vida ser exatamente igual àquele que não vai e não frequenta nenhuma agremiação religiosa. O que ficou bem claro para os cientistas é que o fato de eu ter a convicção de que existe um Deus, o fato de eu ter a convicção de que a morte não é o meu fim, que existe uma vida após a morte, isso aumenta a minha resiliência e o meu coping. O que é isso? A minha capacidade de enfrentamento das dificuldades e a minha força para superar as dores e as dificuldades. Viktor Frankl falou que o que mata o ser humano é o sofrimento sem sentido. Se você está passando por uma provação e uma dificuldade, mas você sabe que aquilo vai trazer para você alguma recompensa no futuro, você faz às vezes com prazer. O sacrifício que nós fazemos pelos nossos filhos, por exemplo. Às vezes você está fazendo alguma coisa que está te trazendo uma dificuldade, um sofrimento,
uma privação, e você pensa assim, não tem problema, isso vai ser bom porque vai fazer com que meu filho cresça melhor, seja mais feliz. E você encara aquilo de uma maneira completamente diferente do que se você tivesse que passar pela mesma situação e aquilo não tivesse sentido nenhum para você. Então, eu estou passando por isso, mas isso não vai trazer nenhum benefício para mim nem para ninguém que eu amo. E aí esse sofrimento é muito mais doloroso, muito mais difícil de passar. Então, quando nós acreditamos em Deus, nós vivemos melhor. E os trabalhos mostram que quem acredita em Deus vive em média 7 anos mais que a maioria da população. Adoece menos, é internado menos vezes durante a vida, e quando fica doente, se recupera mais rápido, né? Então isso é uma ótima notícia para os planos de saúde e uma péssima notícia para as fábricas de remédio. Então existe uma briga aí de interesses entre essas duas vertentes, porque uma tem interesse de promover a espiritualidade nas pessoas e a outra não, diz que isso é uma grande bobagem. Então vejam vocês que o certo seria a gente encarar a saúde como sendo um perfeito equilíbrio biológico, isso nós já estamos cansados de saber, aliás é o único que a gente faz, psíquico, que está começando, né? As pessoas achavam, você mandava para o psicólogo, elas falavam assim, o que eu vou fazer no psicólogo? Eu não sou louco. Psiquiatra então nem se fala, né? Mas hoje em dia já está ficando mais fácil. Biopsicossocial, né? E aí a gente vê toda a base, as unidades básicas de saúde e toda a necessidade de uma saúde junto da comunidade para melhorar, né, as condições de vida dessas pessoas, as condições sanitárias, né? Ecológico e espiritual. Então veja, nós teremos 5 grandes dimensões. Dessas 5 a gente só dá atenção para uma, que é o biológico. E a que a gente menos dá atenção, que é o espiritual, é a mais importante. Porque o corpo biológico nada mais é do que aquilo que a nossa alma diz que é para ele ser. Então a causa é a alma. E o seu corpo biológico, ele apenas cumpre ordens. André Luiz define células como animáculos infinitesimais domesticados. Ou seja, são pequenos bichinhos que estão ali seguindo as suas ordens. Estão domesticados. Então, se as suas células se desvirtuam, se as suas células deixam de funcionar adequadamente, o problema está onde? Está no comando. Ah, mas o Décio está falando que o que vem de fora não muda nada. Não é isso. Os efeitos que o meio provocam em você, eles são estímulos que podem gerar doença, um mal-estar passageiro ou nada. Quantas vezes aconteceu na sua casa de alguém ficar muito gripado de cama, um outro fica meio ruinzinho e você não sente nada? Geralmente é a mãe que não sente nada, porque ela tem que cuidar dos outros e não tem tempo de ficar doente. Será que ela não entrou em contato com o vírus? Claro que entrou. E por que num ficou tão ruim que foi para a cama e na mãe não aconteceu nada? Porque ela falou para as células dela assim, vocês tratam de cuidar desses vírusinhos aí, porque eu não tenho tempo para ir para a cama. Eu tenho que cuidar do Zezinho, do Luizinho e do Huguinho que estão doentes. Um está vomitando, outro está com febre, tem que levar no médico, ainda tem que fazer o jantar. E aí, o que acontece? Nada. As células fazem o que ela manda. O mesmo vale para o câncer. O mesmo vale para as doenças reumáticas. O mesmo vale para tudo. Então, o que vem de fora é o estímulo. Mas a causa primária da imensa maioria das doenças está na alma. Então, o tema central desse encontro aqui é saúde da alma. Então, onde é que a gente vai buscar a saúde da alma? Como é que a gente vai fazer a nossa alma ficar rígida, ficar saudável? Vou colocar um ponto para vocês refletirem. Eu tenho falado muito disso, já tem gente incomodada com o que eu vou falar, mas eu acho que a gente tem que colocar a opinião da gente. Quando você está doente, você vai procurar o médico. O médico vai te examinar, vai fazer um monte de exames, vai te dar um remédio. O remédio não funciona. Aí os exames vêm, você leva no médico e ele fala que você tem uma doença grave.
você vai ter que fazer uma cirurgia ou algum tratamento muito difícil, que vai te trazer sofrimento. Aí o que é que você faz? O que é que vocês fazem? Vai no centro espírita? Tomar passe? Está errado? Não, de jeito nenhum. Mas se o médico falar assim para você, olha, não tem cura, é um câncer, não dá para operar, você vai morrer disso. Aonde é que você vai buscar a cura? No centro espírita. Mas você vai lá para curar a alma? Você está indo lá para quê? Para encontrar uma cura milagrosa e que venha um anjo do céu, de preferência o próprio Jesus, e tire o câncer de você. Gente, vamos pôr a mão na consciência, eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Então, quando você está doente, você vai no médico. Se não funciona, você vai no centro. É ou não é? E você está buscando a saúde da alma lá? Vamos falar a verdade. Você quer a saúde do corpo físico? É para isso que você vai lá. E o que me espanta é que o centro espírita se organiza para isso. O que é que vai trazer a saúde da alma? É remédio? É químio, radioterapia, cirurgia? O que é que traz a saúde da alma? Não sei se vocês vão concordar comigo. Uma palavrinha só: evangelho. Por que que evangelho traz saúde para a alma? Porque ele conta para a gente como é que as coisas funcionam. Quem são as energias que regem você como pessoa, que regem a sua vida, e te mostra qual é o caminho para você encontrar a harmonia da alma. E se eu estiver bem na alma, meu corpo vai ficar saudável, você vai estar saudável e o seu corpo vai estar mais saudável. Mas seu corpo não vai adoecer? Vai, gente. Você sabe que a gente inverte as coisas. A gente age como se o nosso corpo físico fosse o nosso corpo real. E a gente acha que isso que a gente está passando aqui é a melhor coisa do mundo. Aliás, eu acho que é um dos motivos pelos quais a gente se esquece o passado e a época da espiritualidade. Senão ia ser o maior índice de suicídio coletivo. Porque lá é que é bom, não é aqui. Aqui a gente está passando aperto, a gente tem dor, tem injustiça. Aqui é o campo de batalha, é aqui que a gente briga, que a gente guerreia. Mas como no exército, é no campo de batalha que você alcança as patentes mais rapidamente. Você é promovido mais rapidamente. Porque você está em situações extremas que solicitam o seu heroísmo, a sua coragem, a sua força. Então quando a gente está lá no plano espiritual desencarnado, está tudo bom. Você não precisa comer, não tem fome, aquela música maravilhosa, não tem que pagar aluguel, todo mundo é bonzinho. Você vai querer fazer o que aqui, minha gente? Então tem que esquecer mesmo, senão você não vem. Aliás, ninguém quer vir. É mais difícil nascer, reencarnar do que desencarnar. Por isso que uma coisa que eu aprendi no catolicismo, que Jesus veio se sacrificar por nós, eu concordo. Só que eles falaram que ele morreu na cruz por nós. O sacrifício de Jesus não foi desencarnar, foi encarnar. Você imagina um cara que calça 52 botar o pé no sapato 24? Pois foi o que aconteceu. Foram séculos para Jesus conseguir adaptar o perispírito dele para poder encarnar aqui. Olha o sacrifício que ele fez, foi nascer. O dia que ele desencarnou, ele devia estar bem feliz. Que nem quando você viaja 14 horas de avião, você tira o sapato, faz assim com os dedinhos, né? É aquela alegria indescritível, não é? Eu imagino que ele tenha sentido isso quando ele desencarnou. Então, a verdade é que a gente está tão imerso nessa sociedade que fala da saúde do corpo e esquece a saúde do espírito, que mesmo nós espíritas nos comportamos dessa maneira. Aí você vai naquele centro que se especializou em cura, todo mundo de branco, parece um hospital. Você vai lá, faz uma fichinha com a recepcionista, aí passa com o médico, está desencarnado. O médico vai fazer uma anamnese, exame físico e vai prescrever para você o tratamento. E você vai lá fazer o tratamento espiritual. Enquanto isso, tem alguém fazendo uma palestra, ninguém está ouvindo.
ou o pessoal está dormindo, ou está de olho para ver se vão chamar a fichinha dele. Pois é ali que está sendo dado o tratamento. Porque quando o palestrante está falando, pouco importa o palestrante, viu, pessoal? Pode ser um cara bom, pode ser mais ou menos, pode ser uma droga. Mas o que ele está fazendo é abrir as portas para a espiritualidade, magnetizar o ambiente e sintonizar todo mundo. E aí você começa a receber informação que ele não está falando. Você começa a entender coisas que nem ele, palestrante, está pensando. Mas é o que você tem que aprender. É o que você tem que falar. E o palestrante fica bom quando ele aprende isso. Fala assim, eu não quero que minha palavra seja boa. Eu não quero que ela seja fluida. Eu quero que ela abra as consciências. E aí o resto é com vocês. Porque quem manda no seu corpo é a sua alma. E isso se chama livre-arbítrio. É uma lei natural, uma lei universal, uma lei divina. E ninguém interfere nessa lei. Nem Jesus interferiu. Porque se ele interferisse, quando acontecia as curas, ele ia falar assim, olha, eu te curei, mas agora você se comporta. Era isso que ele falava? Não, ele falava, a tua fé te curou. Vai, não peques mais. Pecado é uma palavra que significa errar o alvo. Você errou o alvo. E o que ele fez foi viabilizar a sua harmonização. Então, quando você está fazendo uma leitura, quando você está fazendo um estudo, quando você está assistindo uma palestra, e se você for uma pessoa consciente, quando você estiver tomando passe, você abre o seu coração, abre a sua mente, e aí você dá espaço para receber o auxílio que te recoloca na direção do alvo. E se você vai ficar no alvo ou não, já é com você. É o seu livre-arbítrio. Então o pessoal acaba fazendo do centro espírita um posto de saúde. Só que a saúde que o centro espírita tem para dar para as pessoas que vão procurar ela é a verdadeira saúde, é a saúde da alma. E o que a gente vê são pessoas desesperadas, com medo de morrer e indo procurar uma coisa que a medicina não pode dar para elas. Eu não estou criticando o centro que tem esse tipo de trabalho. Eu estou dizendo que não pode ser o alvo central da doutrina, porque é um erro de alvo. É um pecado você ter um centro espírita com um monte de gente que fala sobre a doutrina espírita, que conhece a palavra de Jesus, a terceira revelação, e se limita a dar passe e fazer cirurgia espiritual. Porque o seu corpo físico, eu não sei se vocês sabem, vai parar embaixo da terra. Então eu sempre falo, não é praga, mas eu vou dizer uma coisa para vocês vão morrer. E não é um ou dois, não é todo mundo, incluído eu. É a única certeza que a gente tem na vida. E a gente passa a vida lutando contra a única coisa que é inevitável. E de repente você ainda é espírita e a doutrina te descortina a realidade e diz para você, olha, se você passar bem por esta vida, você vai chegar saudável do lado de lá. E a doença, muitas vezes, é o caminho da saúde. É ela que vai fazer você ser uma pessoa saudável. E a gente luta contra ela e ainda fala que é castigo de Deus. Bom, vamos colocar os pingos nos is. Deus não castiga ninguém. Afinal de contas, ele é infinitamente bom e justo, não é? Ele colocou as leis e a gente vive nelas. E as leis são tão perfeitas que mesmo quando a gente erra, ela nos coloca no caminho de volta, automaticamente. E a doença nada mais é do que este efeito das leis divinas que estão nos colocando de volta para o mesmo caminho, o caminho da verdade, o caminho da evolução, o caminho da felicidade. Então a gente chega à conclusão que a definição da Organização Mundial de Saúde está incompleta. Mesmo se ela fosse estendida, ela estaria incompleta, porque é uma visão materialista, é uma visão de fora para dentro, não é uma visão de dentro para fora.
E a gente precisa começar a ver o que realmente é saúde. Se nós mudarmos o paradigma, saímos do paradigma materialista para ir para o paradigma espiritualista, nós vamos encontrar uma definição de saúde que é perfeita. E quem nos traz essa definição é Emmanuel. A definição que Emmanuel nos traz de saúde é: saúde é a perfeita harmonia da alma. Se a alma está em harmonia, você é saudável. Por isso que eu comecei a ver pacientes meus que morriam curados. Como é que morre curado? Curou a alma. E quem curou a alma dele foi a doença. O corpo biológico é como se fosse um mata-borrão. Ele é um dreno. Ele é constituído para a nossa vivência no plano físico, para as nossas experiências e aprendizados, e todas as energias maléficas e desestruturantes que nós geramos durante as nossas vidas, elas acabam sendo drenadas, purgadas, através desse corpo biológico. E é por isso que quando você vai no centro espírita, por mais fé que você tenha, às vezes a doença biológica continua lá, porque ela não está lá para te punir, ela está lá para te curar. Ela não está lá para te matar, ela está lá para te reviver para a vida de verdade, que é a vida eterna, a vida espiritual. Então não vamos mais lutar contra as doenças. Claro que nós vamos. A doença, ela vem para ser vencida, para ser combatida, mas de uma maneira produtiva. Todas as vezes que alguma coisa ruim acontece na nossa vida, o primeiro passo, na minha opinião, é parar, se acalmar e perguntar para você mesmo: qual é a mensagem? Qual é a lição que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo comigo? E eu faço isso porque eu tenho o verdadeiro pavor de ter que passar 2 vezes pela mesma coisa, porque eu não aprendi da primeira. É muito melhor eu sofrer uma só vez e aprender, do que ter que sofrer várias vezes para aprender a mesma coisa. Isso é coisa de teimoso, né? Teimoso é o cara que demora para aprender, que sofre mais que a maioria, porque ele sempre acha que ele está certo, e ele sempre acha que não precisa mudar. Eu sempre fui assim. Sempre quantos 1000 anos você é desse jeito? Você vai ficar mais quantos 2000, 3000 anos? E encarna, passa a provação, reclama de Deus, desencarna. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, não aprende nada. Porque não parou para refletir. E aí a gente usa a nossa estratégia mais comum, que é transferir a responsabilidade. Nós somos muito bons nisso. O espírita também faz isso. O espírita não reclama de Deus. Vocês reclamam de Deus? Você sabe que Deus faz tudo por vocês, não é? É ou não é? Eu não estou ouvindo direito aqui, viu, pessoal? Aqui tem um barulho. Mas você culpa os outros da sua infelicidade? Culpa ou não culpa? Às vezes, depende, né? Mas e o obsessor? Esse é culpado. O obsessor é a bola da vez. Então, se você está irritado, é o obsessor que te deixou irritado. Se você fala um monte de bobagem para quem você ama, depois se arrepende, vai lá, pede desculpa e fala assim: olha, eu estava tomada na hora, não deu certo. Você deixa de ser caridoso e fala assim: eu não sei, eu estava com uma má influência na hora. Gente, é você que muda o canal. Se está passando o Domingão do Faustão e você odeia o Domingão do Faustão, e você está sentado no sofá, para de reclamar, levanta e muda a televisão, ou desliga. Adianta você ficar sentado na frente do Faustão e falar assim: mas eu odeio esse cara, mas ele é muito chato, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Adianta, pois é o que a gente faz. Então, se você está se sentindo influenciado e você acha que o obsessor está te atrapalhando a vida, muda a sintonia. Mas antes, faz uma reflexão, porque numa boa parte das vezes, quem está obsediando o encarnado é que está obsediando o desencarnado. Uma vez na reunião de desobsessão, o espírito veio assim e falou assim: eu não aguento mais esse homem, ele não larga de mim.
Eu tento ir para outras esferas, ele fica pensando em mim, e quando eu vejo eu estou do lado dele. Ele precisa me libertar. Olha, quem é que estava obsediando quem? E o outro estava lá, eu fico vendo vultos, ele me persegue. Persegue nada, você que amarrou ele e ainda fica reclamando. Porque precisa de boi de piranha, né? Precisa de um expiatório, um bode expiatório para dizer por que você é infeliz. Você é infeliz porque você escolheu. Só por isso. E o pior é o seguinte, eu estou falando para vocês, mas não estou falando de vocês. Eu estou falando de mim. São coisas que eu observo no meu comportamento. O pior de tudo é que a gente ainda fica assim, mas eu vou melhorar. Na próxima encarnação eu vou vir melhor. Gente, dá um trabalho enorme encarnar. Vocês sabem disso? Primeiro, você precisa decidir encarnar. Que a gente nunca quer, porque eu falei já, lá é melhor do que aqui. Aí você resolve que vai. E vai lá no Ministério da Reencarnação. O pessoal faz um projeto de reencarnação para você. Aí você fala assim, mas esse pai aí? Mas essa mãe? Mas não dá para me dar um corpo assim, ou assado? Dessa vez me dá um olhinho azul. Me dá mais uns 5 centímetros, pelo amor de Deus. Aí eles ficam, olha, vai ser pior para você. É melhor a gente colocar uma limitação física em você, porque da outra vez você errou aqui e ali. Aí fica um tempão negociando. Aí beleza, decidiu, vamos encarnar? Vamos. Aí na hora de chegar perto para encarnar, o pai e a mãe não querem, porque a vida está dura, porque eles não estão querendo ter mais um filho, vai ser despesa. Aí fica aquela coisa, né? Todo mundo tentando convencer eles quando eles vão dormir, recebe esse espírito, ele está precisando, tal, bibi. Aí pronto, decidiu. Aí você vai ser miniaturizado, seu perispírito, você vai perder a consciência, vai entrar numa hibernação. Aí você vai lá, vai ser ligado ao embriãozinho lá, ao zigoto. Aí você vai ficar 9 meses dentro da barriga da sua mãe, tendo momentos de consciência e momentos de inconsciência. Aí você nasce. Aí começou a sua encarnação. Começou nada, porque o que a gente faz quando nasce? Come, dorme, chora e faz cocô, é ou não é? E você vai ficar assim um bom tempo da sua vida. Aí depois, quando você começar a andar, começar a falar, você ainda não está nem aí, você não sabe o que está acontecendo, você está perdido. Quando é que vai cair a sua ficha? Quando você entra na puberdade. Alguém aqui acha legal ser adolescente? E acha legal ter algum adolescente por perto? Não, né? É o aborrecente, né? Por quê? Porque ele passou essa encarnação dele todinha ouvindo da família o que ele é, como é que ele é, o que ele gosta, o que ele não gosta. De repente a pineal dele abre, vem todas as influências do passado e ele conflita, ele não sabe mais quem ele é. Aí ele perde a identidade. Aí ele fica chato, ele acha que todo mundo está contra ele. E ele vai buscar uma identidade coletiva. Então eles começam a andar em tribos, todo mundo se veste igual, ouve as mesmas músicas, come a mesma comida. Olha que coisa gostosa, olha que delícia. Fala, que tempo bom nada. Eu que não quero voltar para minha adolescência de jeito nenhum. Se desse para pular, era melhor. Mas aí, acabou a adolescência e é a hora em que você começa a refletir sobre a vida. É a hora do seu crescimento espiritual, certo? Errado. Porque você vai fazer faculdade, você está preocupado com o seu futuro, você tem que estudar muito, você tem que trabalhar muito, você tem que garantir o futuro da sua família e o seu. E aí você trabalha. Aí um belo dia você se aposenta e fala, agora eu me aposentei. Agora é a hora de eu crescer, de eu estudar, de eu trabalhar pela doutrina. Só que aí o que acontece? Você fala assim, mas agora eu estou muito velho. Deixa para a próxima. Oh meu Deus. Gente, o que é isso? E a gente faz isso direto. Aí o cara põe pijama e vai jogar dominó. Na fase da vida dele em que ele tem mais coisas dentro da cabeça dele, mais experiência, mais cultura, mais informação. É a hora dele trocar, dele informar, dele dividir. É a hora que ele tem tempo livre para fazer as coisas que ele sonhou na vida dele. Não é? Mas não faz. Não faz por quê? Porque está voltado para a vida física. Então, a saúde da alma, que é a harmonia que ele tem que buscar através dessas informações, dessa cultura,
desse crescimento não chega nunca. Simplesmente porque a gente erra o alvo. Pecamos. Então quando Jesus falava para não pecar, não erra o alvo, meu filho. Você está tirando para o lado errado. Está desperdiçando a munição. É isso. E a gente, quando erra, não precisa do perdão de Deus. Porque só precisa perdoar quem se ofende. E Deus não se ofende. Você precisa do seu perdão. Porque o que te faz adoecer é a culpa. Assuma as suas responsabilidades e corrija os seus erros. Abrande, diminua o tamanho do problema que você criou. Mas não se culpe, porque a culpa paralisa. A culpa faz a gente ficar sentado, chorando, se martirizando. Isso não serve para nada, nem para você, nem para quem você ofendeu. Mas a responsabilidade sim. É assim que se educa, não é? Se toda vez que seu filho fizer uma sujeira, você bater nele e dizer que ele é culpado, e ele for pequenininho, 2, 3 anos, ele não vai entender nada, vai se sentir oprimido, agredido, e você não está ensinando nada para ele. Mas se também toda vez que ele fizer alguma coisa errada, você não fala nada com ele, vai lá e conserta o que ele fez, você também não está ensinando nada para ele. Você tem que ensinar para ele que tudo que ele faz tem uma consequência, e que essas consequências são de responsabilidade dele. Então ele sujou, vai lá, explica: olha meu filho, você sujou, viu? E agora? Como é que nós vamos fazer? Vamos limpar? Vai com ele lá, pega o pano, pega o produto para limpar, vai junto com ele lá e ajuda ele a limpar. E ele vai aprender que ele fez, ele conserta. Sem bater, sem agredir, sem pôr de castigo. Nós precisamos disso nas nossas vidas. Mas a gente está inserido nessa coisa da culpa, de que Deus pune. Essa palavra, eu sou temente a Deus, de onde vem? Eu tenho medo. Como é que a gente vai ter medo de alguma coisa? Porque acho que Deus não é uma pessoa, né? Infinitamente bom e justo. Como é que a gente vai ter medo? Que Deus é esse? E aí a gente faz essa divisão assim. A gente faz, tudo na nossa vida é dual. Então é o bem versus o mal, não é? Quem é que vai ganhar, o bem ou o mal? É Deus e o diabo. Bom, isso não existe. Porque o mal é apenas a ausência do bem. O que é a escuridão? É o contrário da luz? É a ausência da luz. Se tiver tudo escuro e você acender um fósforo, o fósforo afasta a escuridão. Mas como a escuridão vai afastar a luz? Não tem como. Então não existe a luta entre o bem e o mal. Existe o mal, que é a ignorância, é o desconhecimento. E aí o desenvolvimento, que é a informação, o crescimento da consciência, que a partir do momento em que vai tomando consciência do que existe, vai diminuindo a parte ignorante e aumentando a parte produtiva, a parte brilhante. Então o mal, ele só existe onde não existe o bem, e ele deve ser rechaçado com a luz, com o amor, com a gratidão, com o único método eficiente de ensinar, que é exemplificar. Por isso a grande responsabilidade de cada um de nós, que sai da sua casa num domingo, passa um sábado e um domingo assistindo uma palestra, indo num evento, que usa o teu tempo livre para fazer leituras edificantes, você está ganhando um ponto, e junto com esse ponto vem um compromisso. O compromisso de você ser o exemplo. E não tem como fugir disso. Fala assim: mas eu não sou ninguém, eu não sou presidente de centro, eu não faço nada, eu sou só uma pessoa comum que vive. É ali que estão os focos de luz que realmente produzem alguma coisa. Porque se você está num ambiente familiar, por exemplo, e você tem um comportamento saudável, você vai exemplificar esse comportamento para as pessoas que estão ao seu redor. E principalmente quem está vindo, os que reencarnaram depois de você.
E vão olhar para você e dizer assim: olha, tá vendo? Essa pessoa é o jeito que eu quero ser. Ela se comporta da maneira como eu acho que ela tem que se comportar. E aí você vai estar sendo o fósforo que, mesmo com a chama pequenininha, está iluminando aquela escuridão, está afastando aquela escuridão. Na hora que a gente traz o conhecimento afasta ou elimina a ignorância. E é a ignorância que produz a dor, é a ignorância que produz o sofrimento. Então, minha gente, o que é ser saudável? Ser saudável é ser feliz. E nós só seremos felizes quando nós buscarmos a felicidade onde ela realmente está, que é na nossa alma, nos nossos sentimentos, na maneira como nós nos comportamos diante da vida. Quem busca a felicidade no mundo material não encontra a alegria, não encontra a felicidade. A alegria é aquela coisa forte, rápida, que acaba. A felicidade, ela é permanente. Uma vez conquistada, ela nunca é perdida. Por isso você pode ser uma pessoa feliz e estar triste. Você pode ser uma pessoa infeliz e estar alegre. São coisas diferentes. É igual amor e paixão. A paixão, ela vem forte, arrebatadora, mas acaba. Se ela construir o amor, esse vai embora. A alegria é a mesma coisa. Nós vivemos de buscar alegrias. Então, você quer muito ter uma casa, e aí você fala assim: nossa, quando eu tiver a minha casinha, eu vou ser uma pessoa feliz. E passa a vida inteira, até um belo dia você conquista a sua casa. Nossa, é o dia mais feliz da sua vida. E você fica numa alegria, e arruma a casa, e bota tudo bonitinho, está feliz da vida. Daqui um mês, você fala assim: puxa, mas a minha vizinha tem um quarto a mais. Se eu tivesse um quarto a mais... E aí começa: eu vou ser feliz quando eu tiver um quarto a mais. E aí você bota o quarto. Depois do quarto é a piscina. Depois da piscina aquela casa não serve mais, você quer um outro bairro. E assim vai. Isso a mulher, o homem é com o carro. O dia que eu tiver o meu carrinho. O meu primeiro carrinho foi um Fusquinha. Nossa, eu fiquei muito feliz com o Fusquinha. Aí cheguei na faculdade com o meu Fusquinha, parei ele todo bonitinho. Parou um Monza do meu lado. Na época o Monza era o máximo. Um Monza, pá! Eu olhei pro meu Fusquinha. Ele era até batizado, tinha madrinha, chamava Willy. Eu olhei pro Willy e falei: mas você tá mal você, hein? Não tem, esse motorzinho, não tem lugar para sentar atrás. E assim foi. Aí um dia eu consegui comprar um carrinho melhor, comprei um Gol. Aí uma hora eu já queria um ar-condicionado. Depois eu queria uma direção hidráulica. Depois eu queria um câmbio automático. Aí depois eu queria um banco de couro. Depois eu quero um carro importado, uma Mercedes, uma BMW. Não acaba nunca. Porque isso vai trazendo alegrias, as alegrias acabam. Por isso que o cara não para de roubar, mesmo depois dos 10 bilhões de dólares. Não sei se vocês repararam isso. Por que o político não vai lá, entra, fica rico e sai? Ele fica roubando até pegarem ele, não é? Porque no primeiro 1 milhão ele acha que, nossa, já tem 1 milhão. No 2 milhões já não está tão feliz. Aí ele precisa de 10. Aí ele vai aumentando as casas decimais. É 20, 30, 100. E cada vez ele fica menos tempo feliz conforme ele vai conquistando aquelas coisas materiais. Porque são alegrias, não é felicidade. E a gente passa a nossa vida buscando alegrias. Nós temos que buscar felicidade. Nós temos que ir atrás do que realmente vai fazer a diferença e vai nos fazer saudáveis. Então, eu posso dizer para vocês assim, que dentro dessa perspectiva, médico de verdade mesmo, eu só tenho notícia de um, que é Jesus. E ele veio e deixou um grande compêndio de medicina, que fala sobre todas as dores que podem acometer o ser humano. Esse compêndio se chama Evangelho. Lá no Evangelho, ele fala das dificuldades que podem acometer, mas ele dá uma ótima notícia: para todas as doenças, um único remédio: o amor. Mas não esse amor que a gente vulgarizou. Não é o amor que você sente por uma pessoa que você acha bonita,
Não é o amor como o outro, eu amo a minha casa. Ninguém ama um objeto. Eu estou falando do amor incondicional, do amor que não espera nada em troca, daquele que a gente sente pelos nossos filhos quando eles são pequenininhos, antes eles começarem a falar, porque quando eles começam a falar, já fica diferente a coisa, né? Mas até eles começarem a falar, expressar a opinião deles, nós amamos eles incondicionalmente. Esse amor que a gente experimenta só quando eles nascem, é o remédio que cura todas as dores do homem. E a posologia, como é que a gente toma esse remédio? Muito simples: não fazer para o outro o que a gente não quer que façam para a gente. Muito obrigado. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.